na folha 263, a cópia dos editais de intimação dos denunciados para os atos de oitiva de testemunha e testemunha, nas oitivas de testemunha nos dias 1, 2, 5 e 6 de outubro, e a lista das pessoas a serem ouvidas. Destaque-se que houve publicação em 23 de setembro e 28 de setembro. Neste meio tempo, em virtude do afastamento do vereador Roberto Carlos da Câmara Municipal para exercer o cargo do Poder Executivo, foi sorteado entre os desimpedidos o vereador José Roberto para integrar a comissão. O mandato de segurança 0801-411, impetrado pelo denunciado Bruno Patriota, que se queixava de nunca ser intimado e assim não ter conhecimento do processo, teve deferida liminar pela excelentíssima magistrada de Macaíba, suspendendo o ato da comissão em 30 de setembro de 2015, sobre o argumento do impetrante de que não existia parecer sobre sua defesa apresentada 40 dias antes. Apresentado o parecer em juízo, que aliás já constava no processo que o denunciado e seu advogado sempre se negaram a viver, a liminar foi revogada no dia seguinte, no dia 1º de outubro, não interferindo assim na coleta dos depoimentos, nos depoimentos ora apontados. Ressalte-se que o impetrante que fazia outros pedidos desse mandato de segurança pediu desistência desse processo e já impetrou outros 2 processos contra o andamento da comissão. Assim, tem a defesa do prefeito afastado Bruno Patriota optado por uma estratégia de defesa sempre ausente, mas de forma muito presente, ou por outro lado, sempre presente, mas mesmo ausente, tentando jogar com os prazos e nunca com o mérito das acusações que foram oferecidas à Câmara. Entre o dia 2 de outubro e 6 de outubro foram ouvidas 28 pessoas, no mesmo momento que chegaram à comissão 3 volumes com informações sobre o abastecimento de veículos na Prefeitura Municipal de Almarim. Em 6 de outubro, a comissão do seu presidente reenviou as solicitações à Prefeitura, pedindo as informações que se faziam necessárias para a eficiente instrução do processo, conforme folhas número 318 a 326 do processo principal. Durante a sessão de oitivas, os denunciados foram intimados para depoimento, que estavam marcados para o dia 14 de outubro, sendo o prefeito afastado por seu advogado no turno matutino e o prefeito em exercício, que foi notificado pessoalmente no turno vespertino. No dia 8 de outubro de 2015, exatos 60 dias da data da primeira solicitação de documentos feito pela comissão à Prefeitura, o prefeito em exercício, Francenilson Alexandre, encaminhou o expediente à comissão solicitando mais 30 dias para entregar todos os documentos solicitados para facilitar os trabalhos desta comissão. Nem precisa ser bom em matemática para verificar que 60 mais 30 totaliza 90 dias, o que acabaria com o prazo legal da comissão instalada pela Câmara Municipal. O deferimento desse prazo seria impossível. A ausência dos documentos solicitados causou prejuízo indelével à comissão, que necessitava, como se verá, dos elementos ali contidos para a formação de alguns juízos. Por outro lado, impossibilitou a realização de algumas das provas solicitadas pela defesa dos acusados. Destaque-se, contudo, que as autoridades detentoras dos documentos eram justamente os denunciados, o prefeito afastado e o prefeito em exercício, e estes não tinham como demonstraram em todo o processo o menor interesse de que a investigação cumprisse o seu papel legal. Em 14 de outubro, a comissão recebeu o expediente do Ministério Público, conforme folhas 369 a 371, em que consta o depoimento voluntário do prefeito em exercício, senhor Francenilson Alexandre,
Neste depoimento, o prefeito em exercício confessa ter recebido simultaneamente as remunerações de agente penitenciário e as remunerações hora de vice-prefeito. As remunerações de agente penitenciário e a remuneração hora de vice-prefeito e hora de secretário municipal. O depoimento confirma os fatos narrados na denúncia que aponta para esta percepção. Neste mesmo dia, dia 14 de 10 de 2015, o advogado Dr. Felipe Cortez, de ambos os denunciados, o prefeito afastado Bruno Patriota e o prefeito em exercício Francenilson dos Santos apresentam requerimento de uma série de novas provas. Fez denúncia contra membros da comissão e apresenta atestado médico do prefeito em exercício Francenilson dos Santos. Quanto ao prefeito afastado Bruno Patriota, resumiu-se a dizer que não pôde comparecer, não havendo requerimento reaprazado. Eu quero fazer uma pausa e esclarecer esse ponto aos excelentíssimos vereadores, que nesse dia em que estava marcado o depoimento do prefeito afastado Bruno Patriota e do prefeito em exercício Francenilson Alexandre, o prefeito afastado Bruno Patriota se fez presente na comissão para fazer a juntada de um documento e, mesmo estando intimado a apresentar as suas alegações, ele abriu mão e também não fez a solicitação de reaprazamento para que ele pudesse ser ouvido pela comissão. E em razão da enfermidade do prefeito em exercício e ao fato do atestado, cobri do dia 14 e o dia 15 de outubro foi marcado o depoimento para o dia 16. O prefeito em exercício foi notificado em 15 de outubro do reaprazamento e praticamente já adiantou que não iria aparecer, pois sua enfermidade estava agravada. Este relator ligou para o prefeito em exercício e pediu para remarcar em comum acordo uma nova data. Existem gravações de áudio no CD de folha número 382 e que ficou acertado com o prefeito em exercício que a sua que no dia 20 ele iria depor a comissão às 14h30. No dia 20 de outubro, data marcada para o interrogatório e depoimento do prefeito em exercício, ocorre a habilitação de novo causo jurídico. Dessa vez, Dr. Armando Roberto Holanda Leite e Dr. Charles Casas de Quadros, que requerem a concessão de prazo para vistas de 5 dias. A comissão reunida decidiu que haveria abertura do prazo aos denunciados, prefeito afastado e prefeito em exercício, para vistas e razões finais do processo, no prazo de 5 dias. Nas folhas 391, a intimação do advogado do prefeito afastado Bruno Patriota e as folhas 392 seguem a intimação do pessoal do prefeito em exercício Francenilson dos Santos. Na falta de comparecimento de qualquer advogado perante esta comissão para fazer carga dos autos ou mesmo ter vista, mesmo com as vistas e prazos concedidos pela comissão, como se vê nas atas na folha 390, a comissão, tendo em conta a importância para a regularidade do processo, o exercício claro da defesa, ou pelo menos o cuidado da comissão para que isto aconteça, providenciou a digitalização de todo o processo, inclusive de todos os documentos possíveis digitalizados. Informou também que existiam algumas notas de combustível que não puderam ser digitalizadas e que as mesmas estariam à disposição dos denunciados na Câmara Municipal. Em 26 de outubro de 2015, nas folhas 396 e seguintes, foram apresentadas as razões escritas finais do prefeito em exercício, Francenilson dos Santos, em que alega, primeiro, que o advogado constituído pelo prefeito em exercício não havia sido intimado para os atos do processo. Segundo, a ausência da justa causa para o processo de cassação do vice-prefeito. Terceiro,
impossibilidade de se condenar o prefeito pelos ilícitos contido no artigo 1º do Decreto de Lei 201/67. Quarto, a ilegalidade da produção de provas que não foram requeridas. Quinto, encerramento da instrução sem a produção da prova requerida e deferidas pela comissão. Sexto, a ausência de prova de qualquer infração político-administrativa cometida pelo vice-prefeito. Vencido no mesmo dia, 26 de outubro de 2015, o prazo para a apresentação das razões finais escritas pelo prefeito afastado, a comissão designou em 28 de outubro os advogados Dr. Jean Carlos Varela de Aquino, OAB 4.676, e Dr. Rafael Cruz da Silva, OAB 9.619, para que, com um novo prazo de 5 dias aberto pela comissão, apresentasse as alegações antes não apresentada pelo prefeito afastado Bruno Patriota. A comissão ainda teve o cuidado de evitar ofício ao acusado Bruno Patriota, A comissão ainda teve o cuidado de enviar ofício ao acusado Bruno Patriota, informando o novo prazo e dos defensores dativos que haviam sido oportunizados novamente à sua defesa, e que nesse novo prazo os advogados do prefeito afastado poderiam apresentar defesa própria, se caso houvesse interesse. Houve aceito o encargo pelos advogados no mesmo dia 28 de outubro, disposto no prazo do artigo, dispondo do prazo até o dia 3 de novembro para apresentar as referidas defesas. Em 3 de novembro, foram apresentadas as razões finais escritas pelo Dr. Jean Carlos Varela de Aquino, que acatam diretamente o mérito das acusações e que serão analisadas neste relatório em momento apropriado. Vieram os autos para a elaboração do relatório e aprovação do âmbito da comissão e posterior comissão de parecer do plenário da Câmara de Vereadores. Quero falar aqui agora das alegações da defesa quanto à forma, a competência e o objeto do processo. Reservamos o último momento deste relatório para abordar as denúncias em que seus conteúdos, mais um assunto recorrente erguido pela defesa, foi a questão do processo. Os aspectos ligados à sua instalação, capacidade de apuração da comissão, intimação dos advogados e, mais recentemente, a possibilidade de apurar as denúncias contra Francelilson Alexandre dos Santos, prefeito em exercício. Desde a defesa preliminar são erguidas as seguintes questões. A primeira questão é aventada pela defesa, nessa seara ligada à forma, é de que a comissão não poderia produzir, por iniciativa própria, provas não requeridas na denúncia. Esta alegação é repetida nas razões finais do prefeito em exercício, apresentada no dia 28 de outubro de 2015. Na defesa preliminar, alegam os denunciados, conforme folha no 28, o rito sumário do presente procedimento administrativo exige que a indicação das provas que pretende produzir seja feita na inicial e na defesa. Ausente a indicação das provas que pretende produzir tanto a defesa quanto a acusação, terá esse momento precluso, de modo que não mais poderá produzir prova alguma. Na mesma forma, as folhas 22 das razões escritas do prefeito em exercício Francelilson dos Santos alega que, no item 4.5, após a protocolização da denúncia, ocorre a preclusão para que se requer outras provas, não indicando peças introdutórias. No item 4.7, não foram indicadas provas nas peças denunciatórias. A defesa não tinha como prever que a comissão indevidamente iria produzir provas não requeridas, ocasionando assim um grave cerceamento de defesa, vez que não indicou outra prova que poderia rebater aquelas produzidas no curso processual. Sobre esse argumento, a comissão já se debruçou, tendo sido inclusive objeto do pleito em sede
de mandado de segurança impetrado pela defesa junto à comarca de Macaíba, ainda pendente de julgamento. No parecer liminar da comissão, ainda posicionou-se. Por outro lado, se o objetivo das defesas é afirmar que a comissão não pode produzir, expondo suas provas relacionadas aos fatos narrados, temos sobre o assunto os seguintes julgados: agravo do instrumento. Não sendo a ausência de comprovação documental suficiente à rejeição das denúncias, havendo a possibilidade de produção posterior da prova em sede da comissão, o que foi, aliás, realizado, não surgindo de tal modo ofensa a direito líquido e certo do impetrante, tampouco ofensa grave à sua honra e imagem, tendo o juízo singular sido correto ao deferimento da liminar. Esse julgamento foi feito pelo Tribunal de Justiça do Paraná, relatado pelo desembargador Jurandir Reis Júnior, datado de 2007. É papel da comissão processante averiguar, dentro do universo dos fatos narrados na denúncia, a responsabilidade ou não dos acusados, sempre respeitando o direito de conhecimento e a participação dos acusados nos autos de apuração. Acrescente-se a isto as palavras do professor José Nilo de Castro, que assevera: a comissão processante, que tem a liberdade na colheita de provas, socorrendo-se de assessorias técnicas, de peritos, promovendo o diálogo necessário para a apuração da verdade material. Desta feita, não procede o argumento da preclusão da iniciativa da produção de prova. Tanto é assim, nem pela comissão, nem mesmo pela defesa, tanto é assim nem pela comissão, nem mesmo pela defesa, uma vez que se busca um juízo racional dos fatos e não faz sentido deixar de produzir uma prova se esta é útil e necessária ao deslinde dos fatos, devendo ser interferidas ou não realizadas quando absolutamente inviáveis, impedintes ou meramente protelatórias. Assim, não procedendo à alegação de preclusão das indicações de prova pela comissão, destaque-se que a defesa requereu durante o processo nova produção de prova, que foi indeferida pela preclusão de seu direito, já que a defesa é ampla e contraditória obrigatória. Foi indeferida porque tratava de assuntos que não se ligavam às denúncias do objeto do processo. Este assunto de produção de prova leva a outro pronto da defesa erguido em certas razões finais do prefeito em exercício Francenilson dos Santos, que seja o encerramento da instrução sem a realização de algumas provas deferidas à defesa. Diga-se de passagem, como bem observou a defesa do prefeito em exercício, contra ele somente pesa a denúncia de ter recebido indevidamente remuneração concomitante a seu cargo eletivo e dos cargos de secretário e vice-prefeito. Assim, em relação ao denunciado Francenilson dos Santos, não há que se falar em provas deferidas ou não realizadas, uma vez que lhe traziam respeito. Uma vez que lhe diziam respeito. Ocorre que as provas requeridas dependiam de documentos que se encontravam no Poder Executivo Municipal, e a comissão tentou, em 8 de setembro e 6 de outubro, que o Executivo se designasse a enviar documentos de defesa requerida para a perícia. É claro que o chefe do Executivo, Direl Marinho, não tinha o menor interesse em remeter ao Legislativo documentos pleiteados para que fosse determinada a sua produção de provas requeridas. Em despacho, conforme folha 366 e 367, aprovada em sessão de 20 de outubro, a comissão resolve dispensar os documentos, assumindo o ônus de considerar a possibilidade de agora, por ocasião do parecer final, e entender fragilizada a denúncia respectiva na parte que a prova de defesa não pode ser realizada. Em verdade, a defesa obrou propositalmente dificultando
a produção da prova que ela requereu, na mais absoluta deslealdade ao processo, o que mostra bem do que seus denunciados são capazes. Contudo, a comissão, em firme passo, a regularidade de seus atos avaliará agora, em benefício da defesa, a falta das provas requeridas e deferidas e dispensadas pela comissão, diga-se de passagem, em virtude de ato de má-fé da defesa de ambos os acusados. Outro ponto erguido pela defesa foi a nulidade do recebimento da denúncia pelo voto de vereadores impedidos. A defesa alega que estariam impedidos os vereadores presidente e vice-presidente da Câmara Municipal, uma vez que, se aceita a denúncia em todos os seus termos, o presidente da Câmara passaria a ser prefeito e o vice-presidente da Câmara passaria a ser presidente do Legislativo. Primeiro, é preciso esclarecer que defeitos na Constituição. É preciso se esclarecer que defeitos da Constituição da Comissão não podem ser objeto de juízo desse parecer final, uma vez que lhe antecedem a não ter competência a Comissão para atestar defeito em sua Constituição. Entretanto, deve ser esclarecido que o vereador presidente não votou no recebimento da denúncia, uma vez que o decreto de lei 201/67 afirma que este somente votará em caso de necessidade de complemento de quórum, o que não foi o caso, afastando-se o primeiro impedimento erguido. De outra banda, não há direito subjetivo ao exercício do direito da presidência pelo vice-presidente, já que o regimento da Câmara de El Marinho prevê a eleição no caso da vacância do cargo de presidente, ou seja, não há interesse direto do vice-presidente, exceto se entendermos que todos são impedidos, pois com a vacância algum dentre eles será o novo presidente, o que não é razoável. Quanto ao impedimento de vereadores arrolados como testemunha pelo Ministério Público em ação penal, deve ser dito que nenhum desses vereadores, depois em processo judicial contra o prefeito, aliás, ninguém depõe contra, a testemunha em processo penal tem o compromisso de relatar o que sabe, em fiel dever para com a verdade. Por outro lado, o processo contra Bruno Patriota, em que são testemunhas indicadas pelo Ministério Público, não trata das acusações aqui analisadas. Aquele processo trata da acusação de que o prefeito Bruno tentou comprar o denunciante deste processo, e isso não será analisado neste relatório, e nenhum dos vereadores terá juízo de valor sobre aqueles fatos. Ainda assim, é bom que se diga que o impedimento, segundo o artigo 134 do processo do Código Civil, atinge o julgamento que já houve prestado depoimento, o que não é o caso. O que ocorre é que estarão impedidos de ser testemunhas por ocasião do depoimento na justiça, já haverem o julgado réu em processo deste. O impedido deste caso será o inverso do que alegou a defesa, ou seja, o impedimento aqui é daqui para lá e não de lá para cá. Então, nesse caso, senhores vereadores, eu queria fazer um esclarecimento de que a tentativa de impugnação do voto de todos os vereadores nesta comissão, pelo nosso entendimento, ele está totalmente afastado, porque aqui não existe processo judicial onde os vereadores façam parte como testemunhas. E sim, se tiver algum tipo de impedimento, futuramente ficarão impedindo de vocês fazerem parte de testemunha no processo do Ministério Público contra o prefeito afastado Bruno Patriota, porque sim, está fazendo qualquer juízo de valor no julgamento de hoje. Então esse é o entendimento da comissão. Outro aspecto aventado em defesa preliminar e agora em sede das razões finais é a possível incompetência da Câmara para apurar os fatos, já que estes se revelam crime de responsabilidade, e isso se resolve rápido. A comissão não irá sugerir, e certamente a Câmara não vai condenar os denunciados por crime algum ou improbidade, nem os crimes previstos no Decreto de Lei 201/67, nem crime previsto em nenhuma outra legislação. O papel da Câmara
não é este. Ocorre que há fatos que podem sofrer valoração negativa em vários universos do direito. Assim, o mesmo fato pode ser crime por uma lei e ocasionar uma condenação por improbidade e ainda constituir infração política administrativa. Desta feita, um fato que comprova a ocorrência do peculato no artigo 312 do Código Penal provavelmente acarretará a condenação por improbidade e desvio, o artigo 9º da Lei de número 8.429/92. A negligência ou omissão na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município, o inciso 8 do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67. A questão da ausência de intimação dos advogados, a comissão fez seu trabalho toda no município de Almarinho, sempre conseguindo intimar o prefeito em exercício e nunca o prefeito afastado, mesmo quando este se encontrava no cargo. A lei aplicável a essa situação é clara. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos de 24 horas antes, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for do interesse da defesa. A comissão cumpriu fielmente o que diz a lei. Quanto a não poder achar os denunciados, nem seu único advogado fez publicar por 3 vezes editagem de intimação no Diário Oficial do Estado. Relembre-se que este processo tem natureza administrativa e não judicial, onde se exige capacidade postulatória de advogado, onde não se exige capacidade postulatória de advogado. Na justiça, a intimação do advogado é indispensável. Aqui a lei confere uma alternativa de se intimar pessoalmente o denunciado ou seu advogado. As intimações, portanto, todas seguiram os ditames orientadores das normas acima transcritas. Por último, e não menos importante, a questão da competência da comissão para processar e julgar o vice-prefeito. O cargo de vice-prefeito é cargo político, detentor do mandato eleito pelo povo e sucessor imediato do prefeito municipal. O vice-prefeito assume a chefia do executivo sempre que o prefeito se ausenta do município. É ele o substituto natural. Por outro lado, o agente político também tem que estar submetido ao controle de seus atos. Aqui merecemos uma parada. Não se pode punir o vice-prefeito por atos que não sejam seus. Não há como se responsabilizar o vice-prefeito a não ser que o responsável pelo ato seja ele próprio. E aí está a grande dificuldade. Como se processar o julgamento de alguém que não é responsável pelo ato que julga? A competência de processar e julgar o vice-prefeito através do Decreto de Lei 201/67 é claramente definida na Lei Orgânica Municipal do município de Almarinho, o que faz nos termos do artigo 51, inciso 15, que dispõe o seguinte: artigo 51. A Câmara Municipal compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Inciso 15. Processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores na forma desta lei orgânica e da legislação específica. E a qual forma de remete o citado dispositivo? Ao artigo 89 e 90 da mesma lei orgânica. O artigo 89 estabelece que a extinção e cassação do mandato de prefeito e vice-prefeito e a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito ou o seu substituto dar-se-ão de acordo com o previsto na legislação federal pertinente à presente lei. Por sua vez, o artigo 90, especialmente em seu parágrafo 2º, tem a seguinte redação:
O processo de cassação do mandato de prefeito pela Câmara nos casos de infração político-administrativa obedecerá aos seguintes atos. Parágrafo 2º. O processo de cassação do mandato do vice-prefeito ou de vereador obedecerá no que couber o previsto nesse artigo. Como se vê, aliadas às premissas de que o ato impugnado seja de autoria e responsabilidade do vice-prefeito e que este ato constitua infração político-administrativa definida no artigo 4 do Decreto de Lei 201/67, segundo a Lei Orgânica Municipal, o vice-prefeito, deve responder perante a Câmara Municipal através de rito estabelecido pelo artigo 90 da mesma Lei Orgânica que reduz em seu artigo 5º o Decreto de Lei 201/67. Por outro lado, se a infração cometida pelo vice-prefeito se deu em momento em que ocupava, ainda, mesmo que transitoriamente, a chefia do Executivo, nada mais óbvio que lhe imputar a mesma condição daquela atribuída ao prefeito. Esta não é uma situação nova no judiciário, que sempre possibilita as normas locais e define o método de julgamento do vice-prefeito pelos ilícitos político-administrativos por si praticados. Vejamos a seguir. Eu queria fazer mais uma pausa, senhores vereadores, e dizer que eu queria chamar a atenção para esse aspecto. O vice-prefeito do município, ele pode ser condenado ou não pelos seus atos de infração políticos administrativas, desde que conste na Lei Orgânica Municipal que a Câmara tem total responsabilidade para tal julgamento. E neste caso, os artigos que eu citei aqui, tanto o artigo 90 da Lei Orgânica do Município,